Pessoal, vamos para mais uma resolução de um problema de álgebra linear sobre transformações lineares. Dessa vez a gente quer responder a seguinte pergunta. É possível achar uma transformação de R2 para R2 tal que t ao quadrado é zero? Primeira coisa, o que é a função t ao quadrado? Bem, t ao quadrado, a gente pode estar entendendo que é justamente t vezes t, que é a forma como a gente pensa o produto, né? A forma como a gente pensa o produto de transformações lineares é através da composição. Então, t ao quadrado nada mais é do que fazer t composta com t. Então, se a gente está afirmando que t ao quadrado é a função nula, isso significa que t ao quadrado aplicado em qualquer ponto dá o vetor 0, 0 de R2. Né? Lembrando que a gente está indo de R2 para R2. Mas isso aqui, por definição, é t de t de xy. Dá igual a 0, 0. E se eu transformasse isso em matrizes, é possível achar uma matriz T 2 por 2, que quando eu multiplicasse por ela mesma, esse resultado desse zero, a matriz nula? Bem, é possível. É claro que um jeito é a própria função nula, mas a questão fez, né, ou seja, se eu pegar a matriz nula e multiplicar por ela mesma, é claro que vai dar zero. Mas o problema não nos permite a gente usar esse migué, porque já está dizendo que não quero uma matriz nula. Né? Se eu admitisse que essa fosse a matriz de T, eu estaria dizendo que ela é a função nula, mas o problema justamente não está nos dando essa facilidade, não admite que a nossa solução seja essa. Mas ainda assim é possível? Sim, porque no conjunto das matrizes acontece uma coisa que não existe nos números reais. Por exemplo, nos números reais, se você faz A vezes B e o produto dá zero, então eu já tenho uma certeza sobre isso, que ou A é zero ou B é igual a zero. Mas em nem todos os conjuntos a gente tem vale essa propriedade, que a gente chama de não ter divisor de zero. Né? Não, o zero não se escreve como múltiplo de vetores não nulos. Mas em outros espaços isso acontece, como por exemplo, vamos ver aqui. Eu pausei aqui para fazer alguns testes, mas até que encontrei rápido. Claro, eu não podia pegar toda nula igual a zero. Mas e se eu pegar essa? Que tem uma coluna igual a zero e a outra coluna sendo o vetor 1, 0. O que acontece que se eu multiplicar ela por ela mesma? Ó, vamos fazer o produto dessa linha por essa coluna. Como essa coluna é nula, o resultado vai dar zero. Então, aqui vai dar zero. A mesma coisa vai acontecer quando eu pegar essa coluna, essa linha, e multiplicar por essa coluna, até porque ambos são zero. Então, significa que essa entrada aqui vai ser zero, que é o produto da segunda linha pela primeira coluna. Mas, do que eu estou calculando, essa daqui é justamente o resultado do produto pela segunda linha. Mas como ela é nula, isso sempre vai dar zero. Então, eu já tenho certeza que aqui vai dar zero também. Que é exatamente o resultado do produto dessa por essa. Só está faltando quem? A primeira linha pela segunda coluna. E o resultado desse produto vai dar zero. Aí, pegamos uma matriz que não era nula, porque tinha uma entrada diferente de zero, mas o produto, por ela mesma, dá zero. Então, a gente podia justamente admitir, pegar a transformação linear que é definida por essa matriz. Então, pensando nisso como sendo uma aplicação de R2 para R2, quem seria a matriz quem seria a transformação que tem essa matriz como representação?
Pensando, como não, aqui não estou fixando base, eu posso escolher a base que eu quiser. E é claro, eu vou pegar as canônicas. Isso quer dizer que essa primeira coluna é a imagem do primeiro vetor da base. Ou seja, isso quer dizer que eu estou definindo essa aplicação de tal modo que T de 1, 0 é o vetor nulo. Ou seja, eu mandei o E1 no núcleo. Mas já o segundo vetor agora, que é o vetor 0, 1, a imagem dele é essa segunda coluna, que, portanto, vai ser o 1, 0. Ou seja, aqui eu mandei o E1 no 0, e aqui eu mandei no E1. Então, essa é a transformação que a cada xy vai levar x vezes no 0, 0, mais y vezes 1, 0. Nota que eu já troquei, já estou escrevendo, trocando os vetores da base pelas suas respectivas imagens. Porque isso a gente já fez algumas vezes, né? A imagem do vetor xy qualquer vai ser exatamente os mesmos escalares da combinação linear que ele se escreve em relação à base. Então, isso vai ficar y0. Essa é a transformação que, uma transformação, por exemplo, que quando está elevado, é composta com ela mesma, dá 0. Cada par que eu pego, né, x, y, é como se eu transformasse esse vetor no vetor, por isso que daí vem o nome transformação, né? Que a gente está fazendo uma transformação no vetor. Esse vetor xy está sendo transformado no vetor de coordenadas x igual a 0, ou essa medida para x, o que aqui está quase do mesmo tamanho, né? Ok, digamos que esse fosse o valor y, ia ficar assim. Não é a projeção, porque a projeção seria o x0. Nem é a projeção sobre o eixo y, porque seria o 0, y. Mas é uma ideia de transformar esse vetor em um vetor sobre o eixo x, né, usando o tamanho do vetor justamente como sendo o valor da coordenada y. Mas isso aqui só foi um detalhe, só foi para ver que o que significa estar fazendo esse tipo de transformação, visualmente. Então, eu acabei achando uma transformação como pedido pela ideia de matrizes, pensando numa matriz que, ao ser multiplicada por ela mesma, daria 0. Mas como eu poderia ter resolvido isso sem usar as matrizes? O teorema do núcleo da imagem me diz que a dimensão... Então, vamos imaginar que eu estou... Justamente isso é possível? Claro que eu estou com um operador linear. É um elemento que sai do espaço vetorial sobre ele mesmo. Aí o teorema do núcleo da imagem me diz que a dimensão de V é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Só que dessa vez, tanto a imagem como o núcleo são subespaços de V, né? Tanto o núcleo como a imagem são subespaços de V. Então, quando a gente vê esse resultado, a gente parece que a gente pega o V e quebra bem bonitinho, como se fosse o núcleo e a imagem. Mas isso não é sempre não, tá? Pode acontecer de a imagem, por exemplo, de a gente ter
a imagem e ela está dentro do núcleo, que foi exatamente sobre essa condição que t ao quadrado dá zero. Eu estou começando a achar que, né, nessa hora deve já estar confundindo a cabeça de vocês. Mas o que talvez você possa interpretar o teorema do núcleo da imagem como se ela estivesse quebrando bem bonitinho o espaço em núcleo e imagem. Mas isso não é verdade. Um exemplo foi, imagine que isso aqui é o R2. Será que eu estou fazendo essa quebra para toda transformação? Pegue a transformação que leva exatamente o E1 no zero e o E2 no E1, que foi exatamente a aplicação que eu usei, que eu utilizei antes, né? Isso vai resultar na aplicação que a cada x, y faz y0. Bem, aqui acontece que o núcleo por conta dessa igualdade, o núcleo é exatamente o gerado pelo 1, 0, 0. Só que a imagem também. E assim eles acabaram coincidindo. Tanto o núcleo como a imagem acabaram sendo o mesmo conjunto. E um subespaço de dimensão 1, ou seja, sobrou todo um outro espaço aqui, que são, na verdade, os múltiplos de E2, né, o gerado por E2, que nem está no núcleo, nem está na imagem. Então, não necessariamente quer dizer que por valer essa igualdade, está quebrando o espaço, separando em duas partes bem distintas. Mas ainda assim está valendo a igualdade, porque ó, dimensão de R2 é 2, e a gente encontrou que a dimensão do núcleo é 1 e a dimensão da imagem também. Até porque a base aqui é o E1, do núcleo, e eu preciso completar com alguém. A forma de completar é o E2. Mas esse E2 não é o que vai gerar a imagem. É a imagem dele que vai gerar o conjunto imagem. E nesse caso, acabou sendo o mesmo vetor. Então é isso. É possível a gente ter essa situação de pegar uma transformação e quando compor com ela mesma, dá zero.